Maravilha, JB. É um prazer participar dessa Theopolis Academy, que eu tenho muita admiração e respeito pelo trabalho que vocês fazem, né? E boa tarde a todos, né? Eu quero falar, é verdade que a política muda muito rápido, né? Mas eu quero começar a minha fala justamente sobre as coisas que não mudam tão rápido, que são mais como placas tectônicas, né? Estruturais e que acabam tendo muita influência na parte da política do dia a dia, do cotidiano, que a gente, teoricamente, é o que eu analiso, né? É o que eu comento no meu trabalho. Então, eu já coloquei isso antes para vocês e vou repetir. A minha tese que eu tenho trabalhado é que nós estamos numa guerra política, e aí você pode ver os dois espectros principais, né? Esquerda, direita, progressismo ou conservadorismo, liberalismo, revolucionários versus aqueles mais humildes que querem tentar preservar e construir, agregar tijolos em cima de uma construção herdada, né? Enfim, arrogância versus essa humildade. São várias denominações. Mas essa guerra política é o campo de batalha. Mas antes dela tem algo mais relevante, ditando muitas vezes ali para onde os ventos vão soprar nessa política, que é a guerra cultural. E aí a gente está discutindo os valores, né? Essa visão de mundo toda, que forma uma cultura. E essa guerra cultural é muito mais relevante que a guerra política, na minha concepção, e não tem recebido o devido cuidado e a devida atenção de muitos analistas. Só que eu já estou convencido há algum tempo, JB, aí acho que você até acompanhou, você e outros, essa trajetória, né? Eu estou cada vez mais convencido de que, além da guerra cultural, tem uma outra, mais relevante ainda, e que está tendo exatamente muita influência na própria guerra cultural, que é a guerra espiritual. Eu estou convencido, e a gente não pode negligenciar isso, usa o termo que quiser, usa a justificativa que quiser, racional ou não, ou espiritual, religiosa, mas é uma guerra de valores mais fundamentais. É uma guerra de bem contra mal. Eu não gosto de colocar a pecha de mal nos meus oponentes ou adversários políticos, porque eu acho que isso é a morte da política. A política precisa ter interseções, concessões e diálogo. Mas existe uma leva, existe uma massa de manobra muito grande, mas existe uma leva minoritária, porém muito influente e ativa, que eles estão desafiando os valores mais caros que fundaram a nossa civilização ocidental, judaico-cristã. Então, não dá para passar pano, para suavizar, para usar algum eufemismo em relação a essas forças com as quais estamos lidando aqui. São forças do mal. São forças malignas que querem, por exemplo, considerar que a vida humana não é mais sagrada, o imago Dei desaparece e nós valemos tanto quanto qualquer bicho, qualquer mamífero ou até menos. Né? O ovo da tartaruga passa a ter mais valor que o bebezinho em gestação no ventre materno. A própria banalização do aborto, essa coisa que declara guerra à biologia, né? Então, ninguém mais é homem ou mulher, cada um é o que acha que é. O ataque à própria razão, que é a possibilidade que temos de debater de forma racional, e que muito disso é legado do cristianismo, a própria ciência, as universidades, o método racional de discutir a fé de que Deus criou a gente à sua imagem, e por isso nós temos sempre que perseguir a verdade, porque nós temos essa capacidade de nos aproximar de uma verdade objetiva. Isso, desde aquela revolução toda da década de 60, a escola de Frankfurt e tudo, começou a ser subvertido. Né? Nós não temos mais a confiança na razão. Fides et Ratio é uma encíclica, inclusive papal, né? E nunca houve talvez uma tensão entre razão e em alguns momentos o que poderia ser considerado revelação, alguma coisa assim, fé, mas nunca houve uma contradição insolúvel. A história do Ocidente é uma história calcada nos princípios, no legado do cristianismo, e que, graças a isso, cada vez mais historiadores, revisionistas entendem, graças a isso nós tivemos
o avanço da ciência e tudo isso de forma tão impressionante no Ocidente. Não foi em outras civilizações, não foi em outras culturas. E eles hoje se voltam contra isso e tentam destruir, cuspir em todos esses pilares. É aquela história que o iluminismo saiu pela tangente, exagerou, decretou a morte de Deus, e aí você vai buscar substitutos para essa até mesmo escatologia cristã. Então eles começaram a colocar um monte de baboseira no lugar. É como dizia, acho que Chesterton, eu não me importo muito que você não acredite em Deus, mas eu quero saber o que você vai colocar no lugar. E aí a turma começou a colocar essas ideologias todas que a gente está vendo aí. As religiões seculares, né? Gaia, o ambientalismo fanático, o socialismo, a igualdade plena de todos, não sei o quê, direito dos animais, né? E aí vem essa coisa de que os bichos valem mais do que o ser humano, e o ser humano é uma praga. O ser humano passa a ser uma praga para o meio, para o planeta, né? Então começaram a colocar muita coisa louca nesse lugar, né? E qual é o denominador comum dessa confusão toda? Porque tem de tudo ali, né? Movimento LGBT, movimento feminista, movimento racial. Eu vou falar um pouquinho dessas coisas, mas qual é o grande denominador comum? Isso é importante ter em mente. E é exatamente o que une. É a cola que une essa turma toda que, a princípio, deveria se digladiar e se estapear. É o ódio à civilização ocidental. É o repúdio ao legado cristão. Eles, no limite, na essência, eles decretaram guerra a Deus e a tudo que a civilização ocidental representa. Então, esse é o denominador comum. E eles precisam, para isso, demonizar o quê? O homem branco ocidental. Porque o Ocidente, é verdade, tem uma maioria, sempre teve, historicamente, uma maioria branca. Assim como a África tem uma maioria negra, assim como a Índia tem uma maioria marrom, e por aí vai. Aí já estou entrando um pouquinho na questão da teoria da crítica racial, né? A CRT aqui nos Estados Unidos, Critical Racial Theory. Se você enxerga defeitos na história da civilização africana e você critica isso, é uma coisa. Agora, se você associa de maneira automática tudo isso à raça, à cor da maioria da população africana, qualquer um de nós vai entender que isso é abjeto, desumano e racista. E há poucos anos atrás era consenso isso. Mesma coisa em relação à Índia. O que faz a teoria da crítica racial? Ela pega todos os pecados do Ocidente, e existem, e são muitos, e não são muito diferentes de outras civilizações, ao contrário, foi no Ocidente que, graças a esse pilar todo cristão e tudo isso, nós conseguimos superar muitos desses pecados e evoluir, progredir e defender e preservar minorias e proteger indivíduos e por aí vai. Eles cospem nesse legado, nesse passado, reescrevendo a história, como em vez de você ter orgulho dessas conquistas todas, a escravidão, por exemplo, uma prática nefasta da humanidade, sempre existiu. Onde ela acabou? Essa é a pergunta relevante. Ela existe até hoje na Índia, na China. Na Índia existe regime de castas até hoje, os intocáveis. Né? Na África, até hoje, pratica-se muitas vezes escravidão. Então, ela acabou no Ocidente por lideranças cristãs, acima de tudo, por defesa de valores, não essa revisão também economicista que alguns historiadores marxistas fazem, que tudo era uma questão de econômica, né, de interesses comerciais. Não, claro que não. Foram valores. Basta ver a história, a defesa que fizeram os principais abolicionistas. Então eles pegam isso, cospem nos pecados do Ocidente, fingem que eles são exclusividade do Ocidente, ignoram uma crítica comparativa, que deveria ser feita se você quer ser mais justo, e associam tudo isso à população majoritária dessa civilização ocidental que é branca. Então, é tudo uma estrutura de poder velado, onde o homem branco, domina e explora as minorias. Esse é o grande denominador comum. Então, nós temos no Ocidente muitos inimigos externos perigosos. Estamos vendo agora a Rússia na Ucrânia.
Sabemos muito bem que a China é uma ameaça gigantesca. Sabemos que o Islã radical é um perigo constante. Mas o que mais tem me preocupado e tirado meu sono, e tema aqui dessa conversa, são os inimigos internos, são os bárbaros de dentro do portão. E aqui eu coloco bárbaros, obviamente entre aspas, porque são dos mais refinados. Via de regra são acadêmicos. Essas teorias esdrúxulas, essas ideologias, elas são paridas via de regra em universidades, que hoje em dia viraram o ambiente mais tóxico para debate. E acho engraçado falar, né, que antes havia superstição, e aí veio o iluminismo e a razão, uma coisa bem do Voltaire, assim, né? A arrogância do iluminismo francês, né? Porque tem o iluminismo bom, o iluminismo escocês, que era muito mais humilde. Eu acho curioso isso porque você vai nas universidades hoje, na Ivy League aqui nos Estados Unidos. Você vai em Stanford, você vai em Yale, você vai em Harvard, e você vê um ambiente tóxico de debate. Você vê microagressão, você vê que tudo é ofensa, você vê que certas coisas não podem ser ditas, não pode sequer questionar, perguntar, pô, será que eles entendem como é que era no passado, na Idade Média, a Idade das Trevas, como eles passaram a chamar, um período que teve incríveis avanços em várias áreas, música, ciência, técnica produtiva para a humanidade? Pois bem, esses bárbaros de dentro do portão, eles estão divididos basicamente em dois grandes grupos, que eu estou resumindo aqui, né, para facilitar a compreensão. Aquilo que eu passei a chamar de Wokeland, que é essa turma mais jovem, universitária, uma nova esquerda fofa, identitária, que acredita na interseccionalidade das minorias, ou seja, você vai somando pontos, quanto mais minoria você consegue agregar. Né? Não, eu sou negro, pontos, eu sou negro e gay, muitos pontos, eu sou negro e trans, mais pontos ainda, e por aí vai. Né? Então, a turma da Wokeland, que até poucos anos atrás a gente achava ridículo, depois a gente começou a achar muito chato, e hoje a gente entende que é muito perigoso, que tem consequências muito concretas para tudo. E a turma dos globalistas. Aí é uma turma mais, via de regra, refinada, mais velha, mais ligada ao mundo corporativo, que tem essa coisa do ESG, Environment Social Governance, essa coisa toda que o Larry Flynn da BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, é o maior propagador. Tem uma coluna muito boa na Gazeta do Povo, publicada hoje sobre isso, uma reportagem. E essa turma dos globalistas /ESG, eles querem o quê? Eles querem uma democracia de gabinete, uma democracia sem povo. Eles querem governar de cima para baixo, com entidades supranacionais comandadas por tecnocratas, sem accountability, por políticos que podem passar a desprezar a própria Constituição dos seus países, lá da distante Bruxelas ou algo assim, né? E eles ameaçam, acima de tudo, o quê? A soberania nacional, a soberania dos povos. Então, essas são as duas grandes ameaças que eu enxergo de dentro do portão. E elas são maiores do que Rússia, ou do que China, ou do que Islã, na minha visão. Porque elas estão corroendo de dentro, como cupins, as estruturas, os pilares da nossa civilização. Há uma guerra declarada ao Ocidente. E essa guerra, de novo, antigamente a guerra era a Guerra Fria, você tinha lá o Império Soviético, e a clareza moral, a coragem de um Ronald Reagan junto com o Papa João Paulo II, um protestante, o outro o líder da Igreja Católica, assim como a Margaret Thatcher também. Esse trio fez toda a diferença do mundo, e eles acreditavam, as pessoas são livres para não acreditar, eles acreditavam, principalmente Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, que eles eram instrumentos de um plano divino. Tem inclusive um livro com esse nome muito bom, The Divine Plan. Eles tiveram uma aproximação repentina, um carinho mútuo, ambos sofreram na distância de 6 semanas apenas atentados às suas vidas e quase morreram, os dois, só não morreram por milagre. Isso alimentou ainda mais a crença de que eles eram instrumentos divinos num plano maior. E enquanto todo mundo dizia a União Soviética não pode ser derrotada, pode no máximo ser contida,
Ambos não acreditaram nisso e lutaram até o fim para derrubar aquilo que eles enxergavam como império do mal. Era guerra espiritual, acima de tudo, e não uma guerra política, e nem mesmo apenas uma guerra cultural. Para eles, ali era uma guerra de valores essenciais. Basta ver inúmeros discursos do Reagan, do Papa nem se fala. Então, aconteceu aqui nos Estados Unidos, e normalmente essas ideias sempre saem ou da França ou das universidades americanas. Eu tenho um amigo meu que brincava que toda ideia ruim tem um DNA lá francês, sai de Sorbonne, porque o iluminismo francês tem muita pegada da arrogância. Tá na história francesa também o radicalismo revolucionário. Os jacobinos foram isso. Todas as grandes revoluções coletivistas e totalitárias que a gente viu no século XX, para mim elas são desdobramentos da Revolução Francesa, que é adorada pelos historiadores, pelos professores, enquanto que a Revolução Americana, essa sim louvável, porque é uma revolução conservadora, calcada em resgatar ou preservar os valores britânicos do iluminismo escocês, essa é desprezada. Então é tudo invertido na academia. Mas houve uma revolução silenciosa em que a esquerda radical, essa turma woke e tudo mais, tomou de assalto o Partido Democrata. Se o Partido Democrata, alguns anos atrás, era uma espécie de PSDB, uma social-democracia, uma esquerda moderada, hoje é um PSOL/PT. Então, essa revolução silenciosa é muito importante, porque, para quem é familiarizado com o conceito de janela de Overton, foi isso que aconteceu. Eles conseguiram jogar a janela de Overton lá para a extrema esquerda. Aquilo que se fosse dito pelo Obama há pouco tempo atrás era tido como já algo ousado, hoje é tido como mainstream dentro do partido. Enquanto que aquilo que o Obama respeitava do legado da civilização ocidental, porque o Obama era um radical, mas aquilo que ele preservava, aquilo que ele até louvava em alguns discursos, hoje é visto como algo reacionário de extrema-direita. Exemplo, Obama tem mais de um discurso enaltecendo a família e colocando o dedo na ferida de que o principal problema da comunidade negra americana era um problema cultural muito mais do que racismo ou qualquer outra coisa. Era a destruição da família. Mais de 70% dos negros americanos são nascidos fora de casamento, out of wedlock, e não possuem a figura paterna em casa. Obama tem alguns discursos sobre isso. Ele tem a família constituída tradicional, né? Papai, mamãe e 2 filhas. Então, se você pegar um vídeo do Obama em 2008, em 2009, uma década atrás, e colocar hoje, sem dizer quem é, vão falar, isso é o Trump radical, isso é um cara de extrema direita, um reacionário conservador. Então veja como a coisa foi rápida. O próprio Elon Musk, que tem sido uma grata surpresa no mundo corporativo, porque tem defendido de maneira intransigente a liberdade de expressão, tem combatido essa turma da globalista da ESG, até porque a Tesla, sua empresa, foi retirada do índice e a Exxon petrolífera está no índice. Quer dizer, é um instrumento político, ideológico. Não tem nada a ver com governança ou com meio ambiente, environment. Então, o Elon Musk tem comprado essa briga. E ele tweetou há uns dias atrás, umas semanas atrás, exatamente isso. Um gráfico onde ele mostra, eu estou aqui, e eu estava aqui, eu continuo no mesmo lugar. O que a esquerda fez? Pá, foi para lá. E a direita veio para cá. Foi a janela que mudou. Então hoje eu sou associado a um republicano, eu sou associado a um direitista, porque a esquerda radicalizou. E é esse o fenômeno que a gente precisa entender. Porque houve sim isso, e quem nega isso está de forma deliberada ou por ignorância recusando a verdade, a realidade, que basta um mínimo de atenção para enxergar. Então essa radicalização da esquerda é o tema que a gente está lidando aqui. E aí, junto com o advento das redes sociais, uma ampla liberdade de expressão e tudo, a bolha estourou. A turma da patota, que a mídia, por exemplo, é muito mais woke do que a população. Para a mídia, assim como para a esquerda radical, woke, as grandes pautas são ideologia de gênero, colocar homem barbado em banheiro feminino, aborto indiscriminado, até infanticídio,
Porque eles, hoje em dia, os parlamentares mainstream do Partido Democrata não têm coragem de responder até que mês pode ir o aborto. Eles falam, não, é uma decisão da mulher. Mas até o 9º mês é uma decisão da mulher e do médico. 9º mês! E tem alguns que já vão até para o infanticídio mesmo. Não, se nasceu defeituoso e o médico e a mãe concordarem, mata. Quer dizer, o avanço iluminista progressista é levar o homem de volta à barbárie dos animais mais selvagens e de algumas tribos atrasadas indígenas. Que, aliás, não pode falar isso, porque o etnocentrismo seria essa visão arrogante que deprecia outras culturas, mas pode cuspir no Ocidente. Quer dizer, o etnocentrismo, o relativismo cultural, o multiculturalismo é hipócrita, porque ele é seletivo. Como tudo que vem dessa turma, é contraditório. Então vamos falar um pouquinho dessas coisas. Eu já falei da teoria racial, por exemplo, teoria da crítica racial. Olha o Black Lives Matter. É o movimento mais racista que eu conheço. E, aliás, é um movimento marxista, fundado por marxistas picaretas. Aí é outra história. 6 milhões de dólares numa mansão que compraram. Isso é outra história. Sempre vai ter o picareta junto com o fanático. Revolução dos Bichos, do George Orwell, mostra muito bem isso. Tem o cavalo Sansão, o trabalhador incansável que acredita. E tem o porco malandro. Mas não é porque existe o porco malandro que tira proveito disso que a gente vai ignorar o fator ideológico. Essa é a minha grande discussão nos podcasts da Gazeta com meu amigo Fiuza. O Fiuza, com uma visão mais cínica de mundo, ele quer sempre enxergar o picareta por trás das máscaras da Feira da Vaidade. Eu concordo com ele, eu não discordo. Eu apenas acrescento que não é por acaso que os picaretas todos escolhem nas prateleiras sempre da esquerda. É porque essa ideologia, com as suas diferentes tonalidades, com os 50 tons de vermelho, ela alimenta o ódio comum aos valores cristãos ocidentais. É isso, que são valores calcados no heroísmo, no indivíduo, na liberdade, na meritocracia, no heroísmo, no patriotismo, na família. Então, é óbvio que não é coincidência que todos os picaretas escolham como causas bonitinhas em Hollywood, na Globo, sempre coisas ligadas a esse denominador comum. Isso não é coincidência. Senão ia ter um monte de picareta pegando também causas associadas ao conservadorismo, a defesa desses princípios, desses valores todos que são legados da nossa civilização judaico-cristã. Então veja, por exemplo, a ideologia de gênero. Né? É um ataque à própria ciência, à biologia. É um hipersubjetivismo. Você não é mais homem ou mulher, você é qualquer coisa. Né? Você tem 50 e tantos gêneros já, nem sei, perdi a conta. O South Park fez uma ironia com um cara que achava que era um golfinho e fez uma cirurgia para colocar barbatanas e virar um golfinho. Quer dizer, aquilo que a gente ia rir há 5 anos atrás e falar, meu Deus, que maluco, né? Tem que internar. Hoje em dia a gente fala, não, tem que respeitar, senão é ofensa. Entra lá o cara barbado e fala, se você não me chamar de senhora, eu chamo a polícia e quebro tudo aqui. E as pessoas com medo. Quer dizer, a coisa está perigosa. Perigosa, não é mais ridículo. Não é mais chato, não é mais inconveniente, é perigoso. Tem cancelamentos, tem chacais e hienas apostos para destruir vidas, assassinar reputações, com base nessas loucuras. Os loucos tomaram conta do hospício, trancaram as pessoas sãs e os médicos nas celas e jogaram a chave fora e saíram. Porque nós precisamos falar sobre doença mental, que, aliás, é outro pilar da história. Desde o movimento antimanicomial, liderado por um maluco como Foucault, por exemplo, Michel Foucault era bem maluco, e ele conseguiu convencer as pessoas de que a maluquice não existe, de que é uma linguagem usada pela classe opressora para disfarçar a opressão. Então vamos soltar todo mundo. Aí começa a glamorizar o maluco beleza e tudo mais. Aí tem um livro chamado San Francisco, que você vai ler de um progressista, jornalista progressista, que começou a querer achar respostas. Aí ele foi ver o que aconteceu com a Califórnia, um dos estados mais ricos do país. Se fosse um país, seria uma das nações mais ricas do mundo. Vai ver o que aconteceu. Destruíram São Francisco, Los Angeles, pessoas defecando na rua, seringas de drogas em frente a casas de bairros super nobres. Destruíram.
Porque você não pode mais fazer nada. Você não pode mais intervir. Porque quem é você para dizer que ele é maluco? E olha, um parênteses um pouco mais num tom pessoal. Eu conheço uma loucura de perto. Eu conheço gente maluca de perto. Muito perto. E é a coisa mais próxima que existe de qualquer descrição que eu já tenha lido daquilo que os cristãos chamavam de possessão demoníaca. A pessoa está numa possessão demoníaca. Ela é perigosa para ela é perigosa para terceiros. Você pode chamar um padre para tentar fazer um exorcismo, ou você pode chamar a medicina para tentar intervir com a química. Mas, no limite, você precisa cuidar, proteger essa pessoa dela mesma. E o movimento antimanicomial impediu isso. E está aí o resultado. Então tem também a questão do feminismo. O feminismo começou lá, sufraguetes. Ah, pô, a mulher não votava. Tá bom, então tem uma razão de ser. Assim como o movimento racial no começo. Poxa, havia lei de Jim Crow, segregação e tudo mais. Então tem uma razão de ser o movimento racial. Aí vem a segunda geração do movimento feminista, bem radical. Começa a virar uma coisa meio esquisita. Aí vem a terceira geração. Mulher tem algum direito a menos que homem? Mulher não pode alguma coisa que homem pode? Do ponto de vista legal? Não. Então começa uma narrativa que é a mulher ganha menos que o homem. Pera aí, na média? Você está comparando laranja com banana. E a escolha de profissão? E quem é que assume profissões de mais risco físico, de mais força física? E quem é que escolhe mais profissões ligadas a full-time job contra as parciais? Porque até a última vez que eu chequei, independentemente do subjetivismo, né, é a mulher que engravida. E sim, eu, ao contrário da nova juíza da Suprema Corte Americana, consigo definir mulher. Exatamente com base nisso. Porque a gente rotula e segrega com base nas diferenças. Então, o que a mulher tem que o homem não tem, né? Senão chama logo de mamífero. Ah, a mulher é aquela que tem o útero e que engravida. Entendi. Então, isso muda também escolhas profissionais. Então, é um truque estatístico falar que a mulher ganha menos que o homem. A mulher não ganha menos que o homem. Ela, na média, ganha. Mas, na média, você consegue fazer muitas conclusões esquisitas. Até porque a gente sabe que estatística pode ser a arte de torturar os números até que eles confessem o que você quer. E, na média, alguém que está com a cabeça no fogão e o pé na geladeira está com o corpo na temperatura média. Só que está morto. Então, o feminismo de hoje é uma coisa de ódio ao homem e profundo desprezo ao casamento. E à própria maternidade. Ah, a mulher tem que poder escolher qualquer coisa. Tá, a Anitta escolheu aquilo lá que ela escolheu. Hoje tem uma entrevista dela falando se os homens podem fazer sexo de maneira totalmente descompromissada e porque dá vontade, por que a mulher não pode? Tá bom, ela fez lá a escolha dela. Agora, e a mulher que escolheu ser uma boa mãe, uma boa esposa, cuidar bem de uma casa, criar bem os filhos? Ela escolheu isso, ela pode? Ou não? Ela é desprezada, né? Pelas feministas. Então não é sobre escolha feminina. Ah, é sobre empoderamento. Vocês conhecem alguém mais empoderada do que Margaret Thatcher foi? Pô, a mulher foi 11 anos primeira-ministra da Grã-Bretanha e com um legado bem sucedido. Mas a Thatcher é desprezada pelas feministas. Aliás, ela também desprezava as feministas. Então não tem nada a ver com isso. O movimento feminista não tem nada a ver com mulher. O movimento racial não tem nada a ver com raça, com negro. E o movimento LGBT não tem nada a ver com gay. Tem a ver com ódio aos valores ocidentais. Esse é o denominador comum. Por isso que um negro conservador como Thomas Sowell é demonizado, desprezado e atacado pela esquerda e pelo movimento racial. Enquanto que homens brancos ricos do Partido Democrata, que têm inclusive declarações racistas, como o próprio Joe Biden, que aliás era chamado de racista pela Kamala Harris, que hoje virou sua vice, eles são bem tratados. Porque não é sobre raça, é sobre ideologia, esquerdismo e ataque aos valores ocidentais. Quais são esses valores? Já disse. Humildade epistemológica, respeito às tradições, família, foco no núcleo familiar e no indivíduo
como a menor minoria de todas, independentemente da raça, do gênero. A pátria, que numa esfera territorial é o que historicamente se mostrou o melhor mecanismo de defesa desses valores. Contra o globalismo, que quer o quê? O Obama se diz o quê? Um cidadão do mundo. E aí você destrói essas territorialidades capazes de defender com a sua soberania nacional esses valores, as comunidades, o tecido social. Ah, eu sou um cidadão do mundo. É a mesma coisa que dizer que você não pertence a lugar algum. Eu não quero, antes de entrar rapidinho no Brasil, o que isso tudo que eu descrevi em lato sensu, em visão macro, se traduz em termos de política brasileira hoje, mas eu não quero chegar nisso antes de dar um tom menos pessimista ao que eu venho descrevendo. De tempos em tempos há uma reação forte. Às vezes os astros se alinham, ou então Deus desenha um plano e coloca um grande papa, um grande presidente americano e uma grande primeira-ministra inglesa juntos em cena. Isso faz toda a diferença. Eu acredito muito que a reação é de cada um de nós. Lideranças eventualmente vão surgir, e surgem. Mas eu não sou fatalista. Eu não sou alguém que vira e fala assim, isso está pré-determinado. A civilização está na sua queda. As coisas são reversíveis. E eu quero citar aqui três exemplos recentes e bastante desconectados, que eu pensei rápido antes de preparar meus highlights, para dar um tom mais otimista. Até porque minha querida amiga Ana Paula Henkel ontem conversou comigo e falou assim, adorei seu texto da Revista Oeste essa semana. Então vamos para o primeiro exemplo. Top Gun Maverick. Um filme de ação, um filme de entretenimento, já é recorde de bilheteria do Tom Cruise, que é um cara muito bem sucedido. Por quê? Porque não tem lacração. Porque não acendeu vela para a turma woke. Porque fez um filme sobre heroísmo, sacrifício, espírito de equipe, patriotismo, amor, família. É um filme belíssimo. Belíssimo. É puro entretenimento, mas é um filme que resgata tudo isso, esse otimismo, inclusive, de valorizar o Ocidente, a América, em vez de cuspir, que existia na década de 80. Década do Reagan, do Papa e da Margaret Thatcher. Década do primeiro filme Top Gun, Asas Indomáveis. Década da queda do Muro de Berlim, ao seu término. Maverick alimenta a esperança no Ocidente. Segundo exemplo, acabou de acontecer também, julgamento do caso Amber Heard e Johnny Depp. Poxa, o que isso tem a ver? Amber Heard é uma feminista, aliás, participou do movimento Ele Não, em 2018, contra Bolsonaro. Aí depois a mídia reclama que o Bolsonaro foi lá zombar dela, ser derrotada no julgamento. Uma feminista. E o que diz o movimento feminista de hoje, o Me Too? Que se a mulher disse que foi abusada, ela foi. Opa! Mas a civilização ocidental, ela é calcada em alguns valores e premissas. Como, por exemplo, todos são inocentes até que se prove o contrário, devido processo legal, condenação somente com base em provas materiais ou indícios fortíssimos. Na dúvida, o júri é instigado a inocentar. Esse é o Estado de Direito. Esse é o sentido de justiça que o Ocidente tem, não outras civilizações. E quando você oblitera tudo isso com base na crença de que se a mulher disse é verdade, você faz o quê? Você faz com que um juiz com reputação ilibada, notório saber jurídico, indicado para a Suprema Corte por Trump, como foi o caso do Brett Kavanaugh, quase não passe na sabatina, inclusive por conta de uma histérica feminista que estava lá como senadora da Califórnia, Kamala Harris, porque houve uma mulher que num timing muito propício e curioso e coincidente,
apareceu depois de 30 anos dizendo que numa festinha da universidade foi abusada por ele. Tem testemunha? Não. Sabe mais alguma coisa sobre isso? Não, apagou da memória. Fez algum boletim à época de ocorrência? Contou para alguém? Não. Guardou um vestido com rastros do esperma, que nem a Mônica Lewinsky fez com Bill Clinton? Não. Você não tem absolutamente nada? Não. Mas é uma mulher e está dizendo que foi, então destrói a vida do juiz. Essa foi a linha do Partido Democrata na sabatina. Daí a importância desse resultado. Que alguns na imprensa tentaram criar uma equivalência. Ambos foram condenados por difamação. Não. A Amber Heard perdeu. E o Johnny Depp saiu aliviado. Justiça foi feita. Porque mulher também mente. Também existe mulher maluca. Também existe mulher oportunista. Como existe negro oportunista, canalha. Como existe gay oportunista e canalha. Ah, e óbvio, desnecessário dizer, homens brancos também. Por isso que o Ocidente tem o foco no indivíduo, nas provas, no devido processo. E hoje, esses movimentos ideológicos identitários de minorias querem subverter tudo isso, implodir tudo isso e decretar culpado por nascimento todo homem branco. E isso incute culpa numa elite que se ajoelha pedindo perdão. E eu estou falando isso literalmente. Tem cenas chocantes que, se vocês por acaso não viram, recomendo que vão no Google procurar, mas tomando um engove antes, de brancos se ajoelhando e repetindo mantras de movimentos como Black Lives Matter para pedir perdão por ser branco. Hoje em dia tem gente como essa chefe argentina que chamou todos os eleitores de Bolsonaro de escrotos, com perdão da grosseria, ou burros. Ela tem uma declaração dizendo: eu sou racista. Eu posso não achar que eu sou, eu posso não praticar atos racistas, mas eu sou, porque eu sou parte de uma elite branca, blá, 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 blá. Fale por si só, minha querida chefe. E é um sentimento de culpa também, muitas vezes, hipócrita. É um jogo por interesses. Então, esse troço é muito perigoso. E o resultado do julgamento foi a justiça. A justiça respira no Ocidente. Como o terceiro caso que eu vou mencionar. Vocês devem conhecer talvez menos. Kyle Rittenhouse. É um garoto que, naquelas manifestações das Antifa e Black Lives Matter, Antifa, veja que curioso, antifascista, o movimento mais fascistoide que existe hoje, máscaras pretas, armas brancas, espancando velhinho na rua só porque o velhinho é branco, ou usou um boné do Trump, ou sei lá o quê. Então o Kyle Rittenhouse foi lá para um outro estado com seu fuzil, com a sua arma, defender propriedades. E nisso ele se viu numa situação onde 3 ligados ao movimento, que não eram negros, conseguiram agredi-lo e estavam quase conseguindo pegar a arma dele. Ele reagiu e matou, em legítima defesa, e foi a julgamento. E o resultado foi not guilty. Justiça foi feita. Porque havia toda uma narrativa e uma pressão midiática incrível por trás para condená-lo. Por quê? Afinal de contas, a condenação é prévia. Se ele é um homem branco defendendo propriedade, associado à visão republicana conservadora, ele já é culpado. E se o outro era branco, mas fala em nome do Black Lives Matter, agrediu, tentou pegar a arma dele, estava destruindo propriedade, incendiando tudo, mas fala em nome do combate ao racismo, ele tem um salvo-conduto. Ele está perdoado. É nesse ponto que chegamos. De esgarçamento do tecido social e do enfraquecimento institucional no Ocidente. Mas temos alguns pontos aqui, algumas coisas lá, alvissareiras. Então não vamos também ficar tão deprimidos num sábado. Brasil nessa história, para fechar de forma muito rápida, está muito claro, né? Nós temos um presidente com todos os defeitos que defende o quê? Deus, vida, liberdade, propriedade, indivíduo. Quer reduzir o tamanho do Estado, quer
permitir a liberdade de empreender, de prosperar do indivíduo. E do outro lado, nós temos alguém que cospe nisso tudo, quer desarmar a população ordeira, que não poderia se defender de uma tirania estatal, quer enaltecer ou entender a lógica do bandido, do assaltante, que é uma vítima da sociedade, quer aborto indiscriminado, não tem nenhum apreço pela propriedade, até porque vive de expropriar a propriedade alheia, né? De praticar pilhagem. Então, nunca esteve tão clara a divisão. E no meio, entre aspas, que não é meio, que se chama de centro democrático de forma arrogante, que se chama de terceira via de forma malandra, estão aqueles que eu chamo de tucanos e seus 50 tons de rosa, que são, no fundo, o destino do tucano é descer do muro do lado esquerdo no colo do PT. Esses tucanos estão muito mais para aqueles globalistas que eu falava, ISG. A turma financista, um certo bilionário que mora na Suíça, tido como o homem mais rico do Brasil, que bancou um evento aqui em Boston, que a sua afiliada política levantou a bola para um ministro supremo. Como vamos impedir o mal, o populismo? E o ministro corta, entra no jogo e diz: nós somos o bem, nós somos a democracia. Um pavão, uma visão arrogante, iluminado, um ungido, que já declarou em outras ocasiões que pretende empurrar a história. Cá entre nós, um jacobino de toga, para ser bem preciso, refinado, educadíssimo, nos modos, não tenho dúvida, mas radical nas ideias. Ele vai lá e diz que ele é a democracia, ele é o bem, contra um presidente eleito por 58 milhões de pessoas que está disputando uma reeleição. E esse bilionário empresário que bancou a festa declarou que teremos no ano que vem um novo presidente da República. Quer dizer, o quão conspiratório soa isso tudo? E a mídia, por excelência, é uma mídia tucana, passa pano nisso tudo, normaliza o absurdo, banaliza o golpismo. Porque do outro lado tem Bolsonaro, um direitista, tosco, tacanho, fascistoide, genocida, e aí começam os rótulos insignificantes, patéticos até, de quem quer interditar o debate. E nós vimos nessa pandemia como a turma globalista está com poder. Porque se a pandemia foi um teste para o Ocidente ver o quão ele ainda está agarrado a esses valores todos, o Ocidente fracassou no teste. Fracassou feio. Então é tudo muito preocupante. Mas eu quero crer que ainda pulsa esse anseio por liberdade, essa crença de que a vida humana é sagrada, essa constatação de que homens e mulheres são diferentes e complementares graças a Deus. Eu acho que isso ainda é a visão majoritária. Talvez uma maioria silenciosa, talvez uma maioria cansando de ficar tão silenciosa. E daí possa vir, finalmente, uma reação decente. Era isso, meus caros. Muito obrigado. Estou aberto para perguntas.